Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e a tia deseja a todos um bom dia na paz do Senhor. Hoje nós teremos aula de português, então peguem aí o livrinho de vocês. Na unidade 7, nós vamos falar sobre maravilhas de contos. Abram na página 46. Era uma vez. A Bela e a Fera é um conto de fadas francês. Muitas versões desse conto já foram adaptadas a diferentes culturas e momentos sociais. Contos de fadas são narrativas ambientadas em um mundo imaginário, geralmente envolvendo seres encantados e elementos que não pertencem à realidade. Os contos têm as características de serem transmitidos oralmente, ou seja, são histórias passadas de geração em geração. Abaixo você fará a leitura, ok? Do conto A Bela e a Fera. Na página 48, você irá realizar a atividade no dicionário. Observe a lista de palavras a seguir. Com a ajuda do responsável, tente encontrá-las em um dicionário, da mesma forma como estão escritas. Será que é possível? Aí abaixo nós temos o exemplo de 3 palavras, como vida, felizes, histórias. Perceba que os verbetes do dicionário, quando se tratam de adjetivos e substantivos, aparecem no singular e no masculino. Vamos praticar? Escreva como devemos procurar os vocábulos a seguir no dicionário. Então, você vai escrever as palavras ao lado de cada uma delas na devida forma, no singular e no masculino, ok? Vou dar o primeiro exemplo. No caso da letra A, amada, vai ficar amado, ok? As palavras que estiverem no plural, no caso da letra F, diversas, você deverá escrever diverso no singular, ok? Você já sabe que a narrativa é o relato de uma sequência de fatos reais ou fictícios, ou seja, imaginários, organizados em um enredo. Esses fatos ocorrem com determinados personagens, situados no tempo e no espaço. O narrador é o responsável por contar a história. Na página 49, você deverá resolver as questões do jogo rápido. Em contos de fadas, os personagens podem ser classificados de acordo com o papel que desempenham na narrativa. Observe a seguir: protagonista, personagem principal da história. Antagonista, personagem que se opõe ao protagonista. Personagens secundários, personagens importantes, mas com menor participação na história. E abaixo você deverá realizar a atividade do jogo rápido, ok? O enredo organiza-se em situação inicial, conflito, clímax e desfecho, formando a estrutura do texto narrativo. Na página 50, você deverá preencher esse quadro da estrutura da narrativa, ok? Com a situação inicial, com o conflito, com o clímax e o desfecho. E também deverão realizar a atividade do jogo rápido. Na página 51, Bibidi Bobidi Bu. Você já ouviu a expressão Bibidi Bobidi Bu? Ela aparece em algumas versões do conto de fadas a seguir.
Leia o texto a seguir e identifique em que momento essa expressão aparece. Aproveite para identificar os elementos que constituem esse gênero. E você fará a leitura do Contos de Fada de Cinderela, ok? E na página 52, de acordo com o texto, você irá responder as questões de número 1 e 2 do jogo rápido. Página 53. Os personagens podem ser descritos física e psicologicamente. Veja os conceitos a seguir. Características físicas estão relacionadas às características externas, como altura, cor dos olhos, cor da pele e etc. Características psicológicas estão relacionadas ao comportamento e à personalidade dos personagens. Abaixo você irá preencher o quadro com as características físicas e psicológicas do protagonista e da antagonistas, ok? E abaixo deverão realizar a atividade do jogo rápido. Página 54. Momento da ortografia. Nós vamos falar sobre classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Releia este trecho do conto A Bela e a Fera. Comovida, a Bela beijou a fera, e nesse momento o monstro transformou-se num belo príncipe. Enfim, o encanto havia se desfeito. Observe as palavras destacadas no texto e separe-as em sílabas. Então, você deverá separar as sílabas das palavras beijou, momento e príncipe. Leia novamente essas palavras e observe as sílabas destacadas. Você percebeu que elas são pronunciadas com mais intensidade? Beijou, momento, príncipe. A sílaba pronunciada com mais força é uma palavra, ou melhor, a sílaba pronunciada com mais força em uma palavra é chamada de sílaba tônica. Abaixo, nós podemos observar como as palavras foram destacadas, ok? Não importa quantas sílabas uma palavra tem, sua sílaba tônica será sempre a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba. E a tia separou um vídeo explicando direitinho para vocês. Vamos assistir? Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre sílaba tônica. Estão preparados? Então, vamos lá! A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra só pode haver uma sílaba tônica. Por exemplo, na palavra abacaxi, a sílaba tônica é o xi. E como conseguimos identificar facilmente a sílaba mais forte em uma palavra? Basta você chamá-la e a sílaba que você puxar mais é a sílaba tônica. Abacaxi! As sílabas restantes, que são pronunciadas com menor força e intensidade, são chamadas de sílabas átonas. Conforme a posição da sílaba tônica nas palavras, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas. As palavras são oxítonas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Baú,
feliz, guaraná. As palavras oxítonas que possuem essas terminações são acentuadas. Paroxítonas. As palavras são paroxítonas quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Azeitona, menino, barata. As palavras paroxítonas que possuem essas terminações são acentuadas. Proparoxítonas. As palavras são proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Cálculo, científico, hipótese. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!